Oi, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindas ao canal. Eu sou a Ju aqui da Ju Quem Fez. E nesse vídeo a gente vai fazer juntas esse coração de crochê muito fofo. Nele a gente vai usar a linha fina, mas você pode usar o fio que você tiver aí. O que vai acontecer é se você usar um fio mais espesso do que eu usei, seu coraçãozinho vai ficar maior. Mas o que eu quero dizer é que o mais legal desse tutorial é que você pode fazer o que você quiser com esse coração. E aqui eu já tenho mais 3 ideias para te dar, também como um especial de Dia das Mães, né? Aqui são 3 ideias de mimos para quem sabe complementar o presente de Dia das Mães ou também mandar como um mimo, um brinde para as suas clientes nas encomendas que elas já fizeram. Então, ó, o nosso coraçãozinho ele é de crochê muito fofo e aqui tem 3 ideias. A primeira delas é você personalizar uma blusa. Olha que fofo que ficou. Eu peguei essa camiseta básica, aqui já tinha um bolsinho, então ficou mais fofo ainda. Centralizei o coraçãozinho pronto e costurei com linha de costura normal mesmo, sem muito segredo. Ficou uma gracinha. Depois também tem outra ideia que eu amo, confesso que eu já fiz em alguns dias das mães, que é você fazer um cartãozinho. Então pega um papel bonito, um papel cartão, e cola com cola quente aqui, ó, o coraçãozinho. Olha que coisa fofa que fica, super personalizado. E também, poxa, se você fizer ideia pra sua mãe, cara, eu acho que ela vai amar. Né? Coisa feita à mão com amor tem mais significado ainda. E a nossa terceira ideia é um chaveiro, gente. Olha que fofo! Para você mandar de brinde para as suas clientes. Olha, uma ótima ideia também o cartão, você mandar de mimo, tá? Você pode mandar em branco e deixar a pessoa escrever para a mãe dela o cartão da encomenda. Cara, isso daqui vai fazer um sucesso e é muito rapidinho de fazer. O chaveiro, a mesma coisa, é um mimo super fofo. Ó, botei os metais douradinhos. Aqui eu combinei com esse outro chaveirinho que já tem tutorial aqui no canal, muito rápido de fazer. Fica a coisa mais linda. Vai me dizer se você não ia gostar de ganhar esse daqui junto do seu presente. Tenho certeza que sim. Então, se você gostar desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, que é super importante. Toda semana tem vídeo novo por aqui. E também deixa o seu like no vídeo para eu saber que você gostou, que é super importante. Bora lá para nossa aula! Para fazer o nosso coração de crochê, eu tô usando aqui o fio Fluff da Fisher. Esse fio, anotem as informações. Você pode usar o fio que você tiver, tô recomendando esse. E aí, se você for usar outro, tenta usar com composição parecida, com características parecidas com esse aqui, para você garantir que vai ter um resultado parecido. Então, ó, ele é um fio de 254 metros, o tex é 950 e ele é um fio 100% poliéster. Tem aqui a informação pra gente. Tô usando a cor vermelho. E, gente, esse fio é muito legal. Ele vem assim na caixinha. A gente vai puxando aqui. Maravilhoso. Ele não fica rolando, sabe? Bem bacana. Então, ó. Vou passar a receita pra vocês. Tô usando com ele agulha 3,5. Agulha de tapeçaria para dar acabamento e tesoura. Se quiser, use uma colinha também para dar o acabamento, um pinguinho de cola no final. Essa é uma receita, gente, com uma sequência de pontos bem certinha, toda contada que eu desenvolvi. Então, o coração com esse fio vai ficar com aproximadamente 6 centímetros por 6 centímetros, com a agulha 3,5. Isso é para dar uma referência para vocês. Se você quiser fazer maior, use um fio maior, use o fio dobrado com uma agulha maior. E se quiser fazer menor, diminui a agulha e a espessura do fio, tá? Porque essa é uma receita bem fechadinha mesmo. Então vamos lá. Para iniciar, a gente vai fazer o círculo mágico e colocar 8 pontos baixos dentro dele. Para fazer o círculo mágico, apoia a pontinha do fio aqui na mão, dá a volta, fazendo como se fosse o X, pressiona aqui no meio, solta, formando a letra E, a pontinha do fio tá passando aqui por baixo, introduz a agulha dentro dessa alcinha e laça o fio que tá vindo do rolo, torcendo a agulha. Torceu a agulha, ajustou aqui, laça o fio que tá vindo do rolo e traz aqui por dentro da alcinha. Pode puxar e você fez o nó corrediço do círculo mágico.
Círculo mágico padrão, tá, gente? Vou soltar essa pontinha e aqui a gente vai colocar os pontos aqui dentro. Se você é iniciante no crochê, recomendo que você assista primeiro o vídeo de pontos básicos que tem aqui no canal e também o vídeo do círculo mágico. Vou deixar os dois linkados aqui nos cards para facilitar a sua vida. Esse primeiro nozinho eu não conto como ponto, só conto a partir de agora. Então, introduz a agulha aqui dentro, laçou o fio, deu uma alturinha, laça e fecha o ponto baixo. Esse foi o primeiro da carreira, a gente vai fazer 8. Por que que ele é o primeiro? Porque ele é o primeiro completo, ó. Aqui o ponto baixo e aqui em cima o pontinho de base, que é essa correntinha de cima dos pontos. Só conto como ponto quando tem o pontinho de base aqui em cima. Então, vem aqui dentro, pegando os dois fios, laçou, deu uma alturinha, fechou o ponto baixo. Vamos colocar 8. Fez 8 pontinhos, contou aqui em cima, deu 8. Você já pode puxar essa cordinha aqui para fechar o círculo mágico. Então, puxa até o final, até quando você sentir que acabou mesmo, que ele fechou totalmente, ó. Aqui no centro vai ficar bem fechadinho. Agora, a gente vai deixar essa pontinha para arrematar depois e a gente vai fazer um fechamento de carreira para subir meio ponto alto. Como é que a gente faz? Aumenta um pouquinho a laçadinha que tá na agulha, localiza o primeiro pontinho de base da carreira, a primeira correntinha do ponto, e vai introduzir a agulha de trás para frente, pegando apenas o pontinho de base. Esse primeiro geralmente fica mais apertadinho, então vai com calma. Pode ir uma alcinha de cada vez. Pronto. Pegou o pontinho de base todo, passa essa alcinha que estava esperando dentro da agulha e leva lá para trás. Trouxe aqui para trás, vai ficar mais ou menos assim, ó. Dá uma puxadinha para esse tracinho que se formou não ficar muito apertado, porque a gente vai precisar dele. Vai ficar com essa carinha aqui. Você vai introduzir a sua agulha desse jeitinho, do jeito que tava a agulha, e vai trazer a agulha aqui pra frente, apontando ela para esse pontinho de base de onde tá vindo o fio. Então, trouxe ela aqui pra frente, introduz a agulha aqui, laçou o fio e traz aqui pra frente. Se você trouxer aqui pra frente, você vai ficar com 2 laçadas na agulha. Laça o fio do rolo, traz aqui por dentro e aqui você tem um meio ponto alto, iniciando o trabalho, ele já fica perfeitinho. Agora, para essa segunda carreira, a gente vai trabalhar a carreira toda em meio ponto alto, fazendo aumentos em todos os pontos de base. Então, para cada buraquinho desse, para cada ponto de base, eu vou colocar 2 meio ponto altos no mesmo buraquinho. Então, aqui eu laço o fio novamente e introduzo a agulha no mesmo buraquinho, laço o fio, trago aqui pra frente, fiquei com 3 laçadinhas, laço e fecho todo mundo junto. Esse primeiro pontinho que eu ensinei pra vocês é um fechamento de carreira com meio ponto alto fake, tá? Por isso ele fica nesse formatinho. E o topinho dele, o ponto de base, a gente vai formar no fechamento dessa carreira. Só pra já explicar pra vocês. E assim a gente segue colocando meio ponto alto, fazendo aumentos, sempre 2 meio pontos altos para cada buraquinho aqui, ou seja, né, cada ponto de base. Cuidado para o fio não desfiar. Pronto. Laçou, veio aqui, ó, no pontinho de base, pegando a correntinha toda e faz aumentos de meio ponto alto. Até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, eu quero que vocês observem que aquele tracinho que a gente fez no fechamento do círculo mágico, ele vai funcionar como um ponto de base, tá? Então, a gente precisa, ó, pegar ele todinho aqui para fazer também um aumento de meio pontos altos. Prontinho. Se o seu círculo mágico começar a se abrir assim um pouquinho,
você vem aqui atrás e puxa aquela cordinha do arremate para ele juntar e dar uma fechadinha. Ó, viu? Para quem gosta de contar pontos, no final dessa carreira a gente vai ter 18 meios pontos altos. Isso porque, como a gente fez o fechamento de carreira ali, no final do círculo mágico a gente ficou com 9 pontos de base. Então, se a gente fez aumentos aqui, a gente tem o dobro, 18 pontos no total, tá? Tô falando isso porque nessa receita a contagem de pontos é fundamental. Na terceira carreira é o momento que a gente vai fazer esse desenho aqui com os pontos do crochê para dar o formato de coração. Aqui a gente vai usar a altura dos pontos e o formato deles para conseguir dar esse efeito de coração. Por isso eu vou falar ponto a ponto para vocês o que vocês vão fazer, porque em cada ponto de base vai ser diferente, por isso acompanhem. No fechamento dessa carreira, a gente vai fazer igual, vamos fazer também aquele fechamento para o meio ponto alto. Então, aumenta aqui a laçadinha, localiza o primeiro pontinho de base do seu trabalho. Cuidado para não pegar aqui, ó, o primeiro pontinho, ele tá incompleto. O segundo é o que vai ter o ponto de base completo. Então, você vai pegar ele, introduzindo a agulha de trás para frente, só o pontinho de base. Coloca essa laçadinha dentro da agulha e puxa lá para trás. Puxou, você vai formar esse tracinho aqui, ó. Tá vendo? Esse tracinho, ele vai funcionar como ponto de base desse pontinho aqui de baixo, para completar o desenho. Agora, introduz a agulha aqui, normal, do jeito que tava. E você vai voltar com a agulha aqui pela frente, introduzindo a agulha no ponto de onde está vindo o fio. Então, vem aqui, laço o fio, dou uma alturinha, laço e fecho todo mundo. Esse foi o início da minha carreira. Agora, nessa carreira, em alguns pontos a gente vai trabalhar aumentos para a peça crescer plana. No próximo é um deles. A gente vai trabalhar uma sequência de um meio ponto alto, mais um ponto alto dentro do mesmo buraquinho. Porque a gente quer, ó, fazer esse desenho aqui, que aumente o tamanho do ponto e depois diminua. Então, a gente vai trabalhar com as alturas dos pontos. No segundo ponto de base, vai ser um meio ponto alto. E para aumentar o desenho, um ponto alto dentro do mesmo buraquinho, fazendo um aumento. Então, viu? Ele já começou a crescer. No próximo, a gente vai fazer um aumento de 2 pontos altos dentro do mesmo buraquinho. Então, laçou, sempre pegando aqui no ponto de base, vai fazer um ponto alto e vai colocar mais um dentro do mesmo buraquinho, fazendo um aumento de pontos altos. Ó, tá vendo? O desenho já tá aumentando. Depois disso, a gente vai fazer uma sequência de um ponto alto e um meio ponto alto. Então, a gente quer começar a diminuir, vai ser um aumento. Então, venho aqui um ponto alto e no mesmo buraquinho, um meio ponto alto, para diminuir o desenho do coração, ó. Nesse momento, a gente tá fazendo exatamente esse pedaço aqui, tá? No próximo, vamos fazer um aumento de 2 meio pontos altos. Então, venho aqui, meio ponto alto, laçou, no mesmo buraquinho, meio ponto alto. No seguinte, um ponto baixo sozinho e no próximo também. No próximo buraquinho, um ponto baixo sozinho. Olha aqui o desenho do coração. No próximo, a gente vai fazer um meio ponto alto. Por que que a gente está fazendo meio ponto alto? Porque a gente quer aumentar um pouquinho, porque agora a gente chegou aqui exatamente na metade do coração. Vamos fazer o bico no próximo ponto. Para fazer o bico, a gente vai colocar 3 pontos dentro do mesmo buraquinho e vai ser a seguinte sequência: um meio ponto alto, um ponto alto no meio e um outro meio ponto alto na outra ponta. Então, venho aqui no próximo buraquinho, um meio ponto alto,
No próximo, um ponto alto dentro do mesmo buraquinho. E no próximo, um meio ponto alto dentro do mesmo buraquinho. Então, a gente fez 3 pontos dentro desse buraquinho. Se você moldar aqui com a sua mão direitinho, ó, você vai ver o bico do coração. Aqui a gente tá com o coração de ponta cabeça, mas se você virar, você viu que agora a gente fez metade do coração exatamente. Para dar sequência, a gente vai repetir essa sequência de pontos como se estivesse espelhando do outro lado. Então, eu vou repetindo a sequência, só que dessa vez meio que de trás para frente, né? Então, aqui eu vou subindo, aqui eu vou aumentar os pontos até chegar do outro lado. Eu vou repetir com vocês exatamente, para não ter confusão, mas para quem já pegou, já tá mais ligada nos pontos, é só repetir para fazer o mesmo formato espelhado. Então, depois do nosso bico, a sequência é: no próximo buraquinho, um meio ponto alto, sozinho. No próximo, um ponto baixo sozinho. No próximo, outro ponto baixo sozinho. No próximo, um aumento com 2 meio pontos altos. Então, 1, 2 no mesmo buraquinho. Depois, um aumento também de 1 meio ponto alto, mais um ponto alto, no mesmo buraquinho, nessa sequência, para ficar certinho. Depois, 2 pontos altos, no mesmo buraquinho, um aumento. Então, no mesmo buraquinho, 2 pontos altos. E na sequência, um ponto alto e um meio ponto alto no mesmo buraquinho. Um ponto alto e um meio ponto alto no mesmo buraquinho, nessa sequência. Aqui, no penúltimo, um meio ponto alto. Lembra que a gente começou a carreira com meio ponto alto? E aqui, por último, naquele tracinho que a gente fez no fechamento de carreira, que também funciona como ponto de base, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Então, laçou, traz a salsinha por dentro dessa. Aqui o coração já tá pronto, mas para deixar ele mais legal e com um formato mais definido, a gente vai fazer um contorno com pontos baixíssimos. Para isso, a gente vem direto. Então, ó, aqui com o meu fio na agulha, eu vou localizar a correntinha aqui do primeiro ponto, aquele primeiro mesmo que não tem topinho. Vou pegar uma alcinha aqui, pegar a correntinha que eu consegui, faço ponto baixíssimo. Vai ser a carreira toda em ponto baixíssimo, tá, gente? Então, sempre pegando aqui no ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Sem segredo. Quando chegar no bico do coração, aí eu vou mostrar para vocês um truque para deixar ele mais definidinho ainda. Então, vai fazendo um ponto baixíssimo para cada buraquinho desse. Eu vou fazer com vocês pra gente ir com calma. Ó, quase chegando lá no bico. Quando chegar no primeiro pontinho aqui do bico, ó, tá vendo? Você vai fazer uma correntinha solta e aí sim vem no próximo pontinho. Olha só a diferença que vai dar, o efeito que vai dar. Ele vai ficar bem mais definido, bem mais pontudinho aqui. É isso que a gente quer pro coraçãozinho, né? Pra não ficar arredondado e perder o formato do coração. Então, vem concluindo o contorno até chegar do outro lado. Ó, chegou aqui no final, bem naquele ponto baixíssimo primeiro da carreira, o que que você vai fazer? Eu gosto de fazer o último pegando aqui atrás, eu não vou pegar nele. Eu vou pegar nessa alcinha aqui de trás. Pode introduzir a agulha onde você conseguir. Fiz o meu último pontinho e agora a gente vai fazer o acabamento aqui no centro para deixar bem marcadinho. Então, eu vou deixar um pedaço de fio para o acabamento. Cortei. Vou soltar aqui do ponto.
desse jeito. Vou passar o fio na minha agulha. E aqui eu vou dar umas voltinhas com o fio nesse meinho. Então, eu introduzo a agulha aqui bem no meinho. E vou passando o meu fio, ó. Trago pra frente. E aperto, tá vendo? Pra dar esse formatinho aqui. Pode pegar um pouquinho mais embaixo se quiser. Mas a gente vai dando essas voltinhas aqui. Tenta deixá-las bem paralelas, ó. Pra dar esse formato aqui no centro. Eu vou dar umas 3 voltinhas pra também não ficar volume demais. Aperta bem pra dar o formatinho. E ó que fofo que fica, gente. Uma graça, né? Deu bem o formatinho aqui do coração. Lembrando que crochê a gente sempre molda no final, super importante. Dá o formato aqui com a mão. Olha que fofo. E aqui atrás você faz o acabamento do jeito que você preferir. Eu vou trazer o fio aqui por dentro os pontos, acompanhando o movimento. Se quiser, pode fazer o arremate com cola também. Vou aproveitar minha outra pontinha, dar 2 nozinhos aqui para arrematar bem. Dei um, venho aqui do outro. Ó, e aí você esconde um pouco mais os fios e se quiser arremata com cola. Só isso. Desse jeitinho aqui. Quando estiver satisfeita, corta o seu fio. Vai ficar assim o nosso coraçãozinho. Esse foi o tutorial do nosso coração de crochê, espero que você tenha gostado. E se você gostou, eu quero te convidar para conhecer o Manual do Crochê, que é o meu curso avançado, que eu te ensino desde o momento de pegar a agulha até o momento que você vai criar as suas próprias peças, como esse coração. É uma receita que eu criei a partir do método e das técnicas que eu te ensino lá no curso. Então, se você também tem essa vontade de aprender e de criar suas próprias peças em crochê, traduzir as suas ideias para o crochê, clica aqui no site que vai estar na descrição do nosso vídeo. Lá tem todas as informações, eu te espero lá. Um beijo e até a próxima!